Esse dia, mais uma vez, a Tia Amy ficou conosco e ela já começou a aula com uma dinâmica que ela distribuiu várias partes da embalagem de margarina, só que ela colou post-its, ela escreveu características como corajosa, bonita, inteligente, ansiosa, enfim, para definir uma personagem fictícia que nós criamos no momento, cujo ela se chama Maria. Então, depois que todos receberam, ela começou uma espécie de RPG, só que ali naquela roda. Então, começou pelo primeiro aluno, que já começou definindo a Maria como bonita, aí depois vem corajosa, depois vem inteligente e depois vai misturando as outras características até criar uma parte da história. Então foi basicamente uma trama que nós criamos ali, que também tinha a ver com problemas assim como pessoais e também amorosos. Então tiveram pessoas que definiram a Maria como uma pessoa que ela era bem ambiciosa, bem gananciosa, ela gostaria de ter tudo que ela queria e tudo que ela queria ela ia conseguir, ela tinha isso em mente. Então no trabalho dela, ela acabou se apaixonando pelo chefe e ela queria muito ter um caso com o chefe. Acabou que ela teve e ela conseguiu conquistar ele. Então eles ficaram um tempo e o nome dele era João. Mas depois já foram se aprofundando no lado mais pessoal. Como eu já disse, tinha a ambição, a ganância e também mais ligado aos problemas emocionais que ela também tinha uma depressão conservada, ela não mostrava pra ninguém de que ela tinha aquilo, e também a ansiedade, ela colocava muita ansiedade assim, dentre essas características que eu falei da ambição e da ganância. Então ela ficava muito ansiosa, ela não conseguia equilibrar pra conseguir tudo aquilo que ela queria. Então ela acabou ficando com o João, mas só que depois ela acabou tendo um caso com o padeiro, né? E acabou ficando com esse padeiro e essas coisas, e depois o João acabou descobrindo. E ela falou assim, eu tô feliz com o padeiro, agora eu vou ficar com o padeiro, eu vou deixar o João pra lá, do jeito que ele tá, independente do jeito que ele ficar. Mas só que depois o padeiro já começa a achar a história confusa, não começa a entender nada, começa a ficar perdido, frustrado e já decide largar a Maria. E no caso o padeiro se chamava Lucas. Então, depois ela já foi atrás de João e ela não conseguiu ter João de volta porque o João já tinha superado aquilo faz tempo, não queria mais nada com Maria. Até que depois ela não aguentou mais, os problemas emocionais dela vieram à tona e ela acabou cometendo suicídio, se jogando do último andar do prédio. E acabou o nosso RPG. E depois, antes do intervalo, a Tia Amy já quis dar início pra gente a uma dinâmica que também teve entre trios e duplas, porque não tinha 14 pessoas certamente naquele dia. Então ela espalhou todas as características que estavam no RPG no chão e cada um do trio, do grupo, permaneceu com um e os outros ficaram lá. Independente do tema que eles pegaram, porque também tinha o tema do medo, tinha o tema da insegurança, né, instabilidade, eles tinham que escolher as outras características que estavam lá que poderiam ter a ver com o tema que elas pegaram, para elas poderem falar abertamente sobre isso, levantar hipóteses. Então nós fizemos isso depois do intervalo. Então o trio foi lá e a dupla aí falou a respeito, levantou hipóteses e cada um ficou sabendo, né? E depois disso, a TM, como costume, às vezes ela faz isso, ela contou uma história que tinha a ver com a aula que nós fizemos esse dia, que era a história de uma garota que ela era muito pobre, ela não tinha família e ela morava numa floresta.
Então, esse dia uma senhora, ela estava passando, caminhando nesse bosque, passeando, até que ela encontrou essa garotinha e essa senhora, ela também era solitária, mas porém ela era rica. Então ela falou assim, eu posso te adotar? Aí daí ela foi lá, a garota e aceitou a proposta, porque ela pensou assim, agora minha vida vai mudar de vez, eu vou ficar rica, minha vida nunca mais vai ser a mesma, enfim, ela topou. E quando ela chegou lá, a senhora ela apresentou todas aquelas roupas dela, todas de ouro, enfim, qualquer tipo de roupa assim que seja, né, luxuosa, cara, enfim, e ela aceitou tudo e ela falou assim, eu não preciso mais dessas roupas, desses trapos que eu tenho aqui agora, então eu vou queimá-los. Só que porém, ela se esqueceu que ela estava com um sapatinho vermelho dela que ela era muito apegada. Ela falou assim, ai droga, eu queimei meu sapatinho, fazer o quê? Até que teve um dia que a senhora falou que ia ter o crisma e ela ficou moça, então ela já tinha 15 anos, então ela já podia fazer o crisma. E ela foi comprar a roupa do crisma dela. Então quando ela chegou à loja, ela entrou na loja, ela, assim que pisou, ela viu um par de sapatinhos vermelhos, então ela lembrou dos sapatinhos vermelhos que ela tinha. E ela já implorou pra mãe dela comprar e inclusive o vendedor até empurrou isso pra ela mesmo, fez vantagens, essas coisas, chantagens na verdade, mostrou as vantagens e chantageou também elas e elas compraram. Chegou o dia, mas, porém, nesse dia a mãe dela não sabia que o sapatinho era vermelho e tinha uma regra que você não podia fazer crisma com o sapatinho vermelho, a menos que você não fosse virgem. Então, se você não fosse mais virgem, se você já fosse casada, você poderia usar sapatinho vermelho. Se você não fosse nada disso, você não poderia usar sapatinho vermelho. Então, a garota ela acabou atravessando essa lei. Então, e ainda tinha uma pessoa que estava limpando os sapatos das pessoas que entravam ali naquela igreja. Então, assim, quando a garota chegou, ele ainda perguntou se ela queria ficar no baile, que ia haver depois do crisma, porque ele reparou nos sapatinhos vermelhos dela. E ela falou, ok. E quando ela entrou ali naquela igreja, todos ficaram impressionados, né? Porque ela estava de sapatinho vermelho, ou seja, ela não era mais virgem, pelo que eles viam. E uns falavam, uns riam, fofocavam, enfim, até que isso chegou nos ouvidos da mãe dela, porque umas senhoras contaram pra ela. E a mãe dela ficou furiosa, irritada, e depois quando ela voltou pra casa, elas voltaram pra casa, ela falou que ela nunca mais ia usar esse par de sapatos na vida dela, e escondeu. Aí passou os dias e a garota ela viu que ia haver um outro baile. Então ela já se preparou, ela falou assim, é hoje que eu consigo encontrar aqueles sapatos e eu vou usar eles pela segunda vez. E ela procurou e ela encontrou, e ela foi escondida da mãe dela. E ela dançou à vontade, só que depois a mãe dela acabou descobrindo e foi atrás dela, e esse dia ela levou uma surra e foi pra valer. Ela nunca mais iria usar aquele sapato e lá foi a mãe dela esconder de novo o par. E pela última vez, né, teve um outro baile. E esse baile, ela não perdeu a oportunidade de novo de procurar o sapatinho, resgatar, calçar o par de sapatinhos e ir para o baile, né, dessa vez. Então ela foi e ela dançou assim à vontade, esse dia à vontade. Só que teve uma hora que quando ela estava dançando, ela percebeu que ela estava dançando mais para a esquerda. Ela não estava indo para a direita, ela estava indo só para a esquerda. E depois acabou havendo o descontrole, ela não estava mais parando de dançar. E ela falou assim, deve ser esses sapatinhos, eu vou tentar tirá-los então. Então ela tentou tirar, só que ela não conseguiu porque não queria sair do pé. E ela falou assim, eu acho que são essas fitas que devem estar apertando. Vou pedir para cortá-los. Cortaram as fitas, ela tentou de tudo tirar o sapato, mas não queria sair do pé dela. Ela continuava dançando, dançando, dançando para um lado e para o outro, as pessoas vindo falando dela e ela se sentindo confusa, estranha naquele local. E ela falou assim, eu vou tentar tirar esse sapato, porque deve ser mesmo o sapato que tem que sair do meu pé de qualquer forma.
Ela foi lá, tentou tirar, mas só que tava grudado, não queria sair de jeito nenhum, de alguma forma, os sapatos do pé dela. E ela falou assim, eu vou ficar aqui pra sempre dançando, as pessoas rindo de mim, e eu vou ficar aqui pra sempre na vida com esses sapatos? Não, o que eu vou fazer? Eu vou pedir pro carrasco cortar de vez os meus pés, porque poderia ser a solução. O carrasco foi lá, cortou os pés dela e só restou sangue. Nunca mais ela voltou a ser a mesma, ela ficou aleijada daí pra frente, andou de cadeira de rodas e aprendeu muito com essa lição, que dentre essa lição, dessa história, dessa moral dessa história, nós aprendemos muito, porque de acordo com também a segunda dinâmica que nós fizemos, uma coisa que nós aprendemos muito foi o descontrole que há em algumas empresas, porque tem pessoas que não conseguem manter o controle emocional, às vezes acaba descontando nas pessoas e o mau humor, né, que é o caso disso. Então aprendemos muito com essa história, né, e o nome desse episódio se chama Conhecimento Plus, porque esse dia nós realmente, com tudo que nós fizemos, absorvemos muito conhecimento e esperamos nunca esquecer dele em nossas vidas.